Olha só, quem já tem a mão na cera, quem já sabe como funciona a escultura, já está com meio caminho andado na odontologia digital. Hoje, a gente vai mergulhar no Autodesk Mesh Mixer, que é a ferramenta que vai conectar essa habilidade manual com o futuro da profissão, basicamente transformando a cera em cliques. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que a gente pega toda aquela sensibilidade, aquela precisão da escultura em cera e leva isso para o ambiente digital? Como o calor da espátula vira o clique de um mouse? É exatamente essa ponte que a gente vai atravessar juntos agora. Bom, para a gente responder essa pergunta, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o cenário completo. A odontologia está passando por uma verdadeira revolução digital. E bem no centro disso tudo tem um conceito fundamental: o fluxo de trabalho CAD/CAM. Tá, mas o que significam essas siglas? Calma, é bem mais simples do que parece. O CAD, que é o desenho assistido por computador, é a fase onde a gente desenha digitalmente, sabe? Uma coroa, um guia. Já o CAM, a fabricação assistida por computador, é quando a mágica acontece e uma impressora 3D ou uma fresadora transforma o nosso desenho no objeto físico, de verdade. Esse fluxo todo se resume a três etapas bem diretas. Começa com o escaneamento 3D, que vai criar um modelo digital da boca do paciente. Logo depois vem o design, a etapa do CAD, e é exatamente aqui que o Mesh Mixer se torna crucial. E para fechar, a fabricação, a etapa CAM, que materializa tudo aquilo que foi projetado. É nesse ponto que o Mesh Mixer entra como a ponte perfeita. Antes de se aventurar naqueles softwares profissionais super complexos, ele oferece um ambiente ideal para aprender os fundamentos, o beabá da manipulação de modelos 3D. Vamos pensar um pouco na diferença. Softwares profissionais, como o Exocad ou 3Shape, são extremamente poderosos, claro, mas também são bem complexos e caros. O foco deles é a produção final. O Mesh Mixer, por outro lado, é uma outra história. Ele é gratuito, intuitivo e tem um objetivo muito claro: ensinar os fundamentos da manipulação 3D. E essa analogia é perfeita. O Mesh Mixer não é para assustar ninguém. É para pensar nele como a sua bancada de trabalho, só que digital. Um espaço para modelar, para deformar, para criar com a mesmíssima liberdade que a gente tem com a cera e a espátula. E olha, assim como na prótese tradicional, nenhum trabalho de arte começa sem uma base bem preparada, né? No mundo digital, a lógica é a mesma. Isso significa limpar e organizar o modelo 3D que veio do escaneamento antes mesmo de pensar em começar a esculpir. E o Mesh Mixer é perfeito para fazer essa faxina digital. Com ele, a gente remove excessos, aqueles artefatos do escaneamento, corrige as imperfeições na malha tridimensional, recorta o que não é necessário e deixa o modelo limpinho, pronto para o design ou para a impressão. Certo, com o modelo limpo e preparado, agora sim a gente chega no coração do processo, a escultura digital. É aqui que a arte e todo aquele conhecimento de anatomia se encontram de frente com a tecnologia. O software tem várias ferramentas, mas vamos focar em três que são essenciais. A Select, para a gente isolar áreas, a Mesh Mix, para adicionar e combinar formas, e a mais importante de todas, a Sculpt. É com ela que a gente vai inflar, suavizar e detalhar a superfície, como se fossem espátulas digitais na nossa mão. E aqui está o ponto mais importante de todos. O objetivo de verdade não é só aprender a clicar em botões. É treinar o cérebro para enxergar em três dimensões. É desenvolver a habilidade de perceber volume, forma e textura em um ambiente que é totalmente virtual. Vamos ver um exemplo prático. Para modelar um incisivo, por exemplo, a gente pode começar com uma forma bem simples, como uma esfera. A partir dela, a gente define o contorno básico, os volumes principais e, por fim, usa a ferramenta Sculpt para refinar todos os detalhes, as cristas, as faces, a textura da superfície. Repare que os princípios são exatamente os mesmos da modelagem em cera. No lugar de espátulas, a gente tem pincéis digitais. Em vez de adicionar ou remover cera, a gente deforma uma malha virtual. A ferramenta muda, mas o conhecimento de anatomia e a percepção da forma, isso é o que realmente continua importando. Dominar essa transição da cera para o clique não é apenas aprender a mexer em um software, é se preparar para o futuro. Um futuro onde a capacidade de pensar e criar em três dimensões vai ser o maior diferencial competitivo de um profissional. E por que isso importa tanto? Porque com essa habilidade, o profissional deixa de ser apenas um executor de procedimentos para se tornar o arquiteto do sorriso do paciente, participando de verdade do design e do planejamento de cada restauração. Então, fica a reflexão. A habilidade de esculpir sempre vai ser essencial.
A grande pergunta é se a próxima escultura perfeita vai ser feita com cera e espátula ou com um mouse e uma visão tridimensional bem afiada. O futuro, ao que tudo indica, já escolheu sua ferramenta.